Amados irmãos, eu quero saudá-los com a graça, a paz e as ricas misericórdias de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que bom estarmos reunidos no dia do Senhor, atendendo a santa convocação, para juntos adorarmos e bendizer ao nosso Deus. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Irmãos, que bênção. Eu estava conversando aqui rapidamente com o presbítero Júnior, dizendo da alegria. Sempre que o reverendo Paulo me convida, venho com alegria estar com os irmãos, mesmo deixando... Eu sempre peço para sair, para não ficar para o estudo bíblico, porque tenho que correr. A gente está com um ponto de pregação na Barra de São Miguel, e o culto lá às 17 horas, e às 19 horas no francês, né? E aí eu vou pregar ainda lá nesses dois locais. Ainda tenho que buscar em Maceió o irmão que toca lá no francês, a família que participa, que nos ajuda no louvor, tanto na congregação como no ponto de pregação. Então, é sempre uma alegria poder servir ao Senhor, como o salmista diz no Salmo 100, servir e servir com alegria. Eu quero convidá-los, então, a sentados como estão os irmãos, porém com temor, com reverência, a palavra do Senhor. Vamos abrir no Salmo 25. Salmo 25. Alegria também de poder encontrar o nosso irmão presbítero Val com saúde, graças a Deus, tudo dai graças. E também nosso irmão seminarista Rafael, cadê ele? Está ali, está aqui. Os demais presbíteros, Deus abençoe. Agradeço ao nosso Deus a oportunidade e também ao conselho da igreja, a pessoa do reverendo Paulo Vitor, pastor dessa igreja. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Diz o texto sagrado: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra.
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra aberta e lida, pelo privilégio de estarmos em tua casa, para te adorar, para te bendizer, para sermos, ó Deus, instruídos pela tua palavra, pelas Escrituras, a tua revelação especial para os teus eleitos. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá a instrução, nos dá, ó Pai, a atenção, para que possamos nos quedar diante da tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê a instrução, a unção necessária do teu Santo e Divino Espírito, ó Pai, como o supremo pastor que o Senhor é das nossas vidas, que o Senhor possa falar com cada um de nós e que possamos, Deus, procurar guardar essa palavra e andarmos em novidade de vida, testemunhando que de fato e verdade somos novas criaturas em Cristo Jesus. Fortalece a nossa confiança em Ti. Assim oramos, como se expressou o salmista no Salmo 19, no verso 14. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Assim oramos, no nome amado do Teu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual trazemos a certeza pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, hoje nós temos a oportunidade de olharmos para o Salmo 25 e sermos aqui beneficiados pela extraordinária presença do Senhor agindo na vida do seu servo Davi. Nós vamos ficar apenas até o verso 7 do que lemos. E aqui nós temos essa oração feita por este servo de Deus, momento de conflito, exaltando a Deus, a quem ele serve. Estudiosos do Antigo Testamento atribuem esse salmo, meus irmãos, ao período em que Absalão encabeçava a grande rebelião contra o seu pai. O rei Davi estava em idade avançada, pois ele menciona no decorrer do salmo as transgressões praticadas em sua juventude. Davi está rodeado de inimigos. O seu futuro parece incerto e suas escolhas morais são desafiadas pelos muitos obstáculos. São grandes as dificuldades. E é justamente em meio a esses desafios, meus irmãos, que Davi então ele busca
a presença do Senhor e ele ora de forma fervorosa. E ele diz então: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Comentando o salmo em questão, pastor, teólogo reformado, conhecido como príncipe dos pregadores, pastor batista Charles Spurgeon, comentando então o Salmo 25, ele destaca que aqui nós podemos encontrar neste salmo a santa confiança, os muitos conflitos, as grandes transgressões, o amargo arrependimento e as profundas angústias do homem segundo o coração de Deus. Este salmo, amados irmãos, retrata a vida como sendo uma jornada difícil, que não podemos completar com sucesso, confiados então em nossa própria força, agindo por nossa própria conta. James Montgomery Boyce, pastor e teólogo reformado, ele esclarece, comentando o texto, que a vergonha de que Davi está falando não é o sentimento de embaraço por se ter sido flagrado publicamente fazendo ou dizendo alguma coisa indevida, mas sim a humilhação de ser rejeitado ou abandonado diante de todos. E pior ainda, a humilhação de ser rejeitado pelo próprio Deus. Irmãos, Davi sabe que Deus ele não faz esse tipo de coisa, porque como ele diz no verso 3, como ele afirma no verso 3, quem confia no Senhor jamais será envergonhado. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai ecoar essa mesma confiança em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 5, quando lemos: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O rei Davi, ele temia, sim, a possibilidade de ser envergonhado, especificamente por conta de dois fatores, que o texto também nos informa: os seus inimigos e as suas iniquidades. E ele vai comentar sobre essas questões no discorrer do Salmo. E referindo-se aos inimigos, nós vemos já no verso 2, quando ele diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E referindo-se às suas iniquidades, no verso 7, ele vai bradar
dizendo: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Meus irmãos, aqui nós podemos nos identificar um pouco com o que Davi estava refletindo, contrastando na sua caminhada. Nós podemos perceber que os medos de Davi também são os nossos medos. Muitas vezes nos perguntamos se Deus ouvirá um pecador como nós. Será que Ele vai nos perdoar? Será que Ele vai nos abençoar, sabendo quem somos? Porque nós também enfrentamos inimigos ferozes. O mundo, a carne e o diabo, o nosso adversário, que querem nos destruir. Ao registro do Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, que o inimigo vem somente para matar, roubar e destruir. Mas o versículo 3 está a nossa grande esperança quando Davi diz: quem confia em ti jamais será envergonhado. Quem confia em Deus jamais será envergonhado. É preciso, amados irmãos, entendermos que Deus é um Deus fiel, que Ele nunca abandonará o seu povo. Essa era a esperança de Davi e pode ser a nossa também. Mas como? Confiando na providência do Senhor e esperando em obediência. E é assim que Davi ele vai nos instruir nos versos 4 e 5. Ele diz então: guia-me na tua verdade. Verso 4: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E no verso 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nós não podemos fingir que estamos esperando em Deus, se não quisermos fazer o que Ele diz, se não quisermos atender o que Ele nos instrui pela sua palavra. O Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que aqueles que ouvem e praticam a sua palavra construirão suas vidas sobre a rocha firme, não sobre a areia, mas sobre a rocha. Dessa feita, precisamos então nos curvar ante a vontade do Senhor. Deus é quem deve nos mostrar como obedecê-lo através da sua palavra. E devemos, irmãos, confiar na sua santa providência em todas as circunstâncias da nossa caminhada. Reverendo James Montgomery Boyce costumava contar a história de um alpinista que, prestes a cair para a morte, ele segurou-se num galho de uma pequena árvore. Era uma árvore fraca. E ao clamar por ajuda, via que à sua volta não tinha ninguém para socorrê-lo, e então ele olha para os céus e ele clama por ajuda.
E então ele ouve uma forte voz que dizia: solte o galho e confie em mim. O alpinista, com medo, perguntou: há alguém mais por aí que possa me ajudar? E muitas vezes nós somos como esse alpinista, relutantes em confiar plenamente em Deus. Nós, irmãos, precisamos confiar sem desconfiar nas promessas de Deus para as nossas vidas. E aqui eu quero concluir essa breve mensagem afirmando que a confiança em Deus é a base da fé de Davi e deve ser a nossa também. O Salmo 25, amados irmãos, nos ensina que aqueles que esperam em Deus e confiam na sua orientação e proteção, é o que diz o verso 3, jamais serão envergonhados. Portanto, devemos viver em obediência e fé, sabendo que Deus é fiel e nunca abandonará o seu remanescente. Neste salmo, meus irmãos, aprendemos sobre a relevância da oração e também da meditação na palavra do Senhor. Aqui está o exercer de uma vida piedosa, oração e meditação na palavra do Senhor. Observem que ao orar, Davi não apenas pede sabedoria, mas também pede discernimento para compreender a palavra, pois somente assim pode aprender os caminhos de Deus e entender o seu próprio caminho. Comentando o Salmo 25, o pastor e teólogo reformado João Calvino nos instrui quando contextualiza o Salmo dentro da experiência de Davi, buscando a orientação e proteção de Deus. E ele enfatiza que Davi reconhece a sua própria fragilidade e a necessidade de confiar plenamente em Deus, o Deus que é fiel e justo. Calvino vê o Salmo como uma expressão de arrependimento sincero e de busca pelo perdão divino, além de uma oração por proteção e guia. Calvino também destaca a aliança da graça entre Deus e o seu povo, mostrando que Deus é misericordioso e mantém suas promessas. Ele interpreta o Salmo como um exemplo de como os crentes devem confiar em Deus em todas as circunstâncias, buscando a sua orientação e a sua proteção. Amados irmãos, nós podemos e devemos permanecer confiantes na providência de Deus. Essa é uma lição preciosa que podemos nos amparar, fundamentados então pelas Escrituras. A doutrina da providência, irmãos, enfatiza que Deus sustenta e governa todas as coisas, oferecendo direção, amparo, conforto na nossa peregrinação em Jesus Cristo, o seu Santo Filho. A doutrina da providência na Confissão de Fé de Westminster, ela é abordada no capítulo 5, e este capítulo oferece uma das definições mais precisas da providência na história da igreja. Ele ensina que Deus, em sua soberania, Ele governa e direciona todas as coisas para o bem de seu propósito. A providência de Deus é vista como a mão invisível que orquestra todos os eventos, tanto os bons quanto os maus, para o bem maior de seu propósito, para o bem maior dos seus próprios planos.
A Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus é o autor e sustentador de todas as coisas e que nada acontece fora do seu controle e propósito. Ela também ensina, fundamentada nas Escrituras, que mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, os crentes devem confiar na providência de Deus e lembrar que Ele está sempre no controle de todas as coisas. As rédeas estão em suas mãos. Assim nos ensinam as Escrituras, que é a revelação especial de Deus em nossas vidas. Portanto, amados irmãos, confiemos sem desconfiar na divina providência. A Deus toda a glória. Amém. Vamos orar. Te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra e te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, na nossa peregrinação a Canaã celestial. Ajuda-nos, pois, ó Pai, pois somos necessitados de Ti. Assim oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra em nossas mentes e corações, e que na semana que se adentra, que nós possamos de fato e verdade exalarmos o bom perfume de Cristo, testemunhando que de fato e verdade somos novas criaturas em Cristo Jesus, vivendo de modo digno do Evangelho do Senhor. Assim oramos gratos pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua casa para Te louvar, para dizer que nós estamos satisfeitos, que nós estamos contentes, que nós estamos felizes, ó Deus, em estar em Tua casa, para Te adorar, para Te bendizer, em nome e por amor do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Assim oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.